Olá, estamos de volta com o programa Expressão Universitária. A universidade sediou entre os dias 26 e 28 de setembro a 11ª Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas e a primeira Feira de Agrobiodiversidade. O evento discutiu sobre as plantas medicinais e a diversidade biológica e cultural. A iniciativa ressaltou a potencialidade da região e do país em explorar essa área como alternativa de saúde e de renda ao produtor rural. Para analisar esse assunto, estão aqui conosco 3 convidados do encontro. O médico César Simeonato, da Universidade Federal de Santa Catarina, o educador ambientalista Alessio dos Passos Santos e a farmacêutica Viviane Coraza, diplomada pela URI, do projeto Farmácia Viva Itinerante. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma honra tê-los para a gente discutir assuntos tão importantes. Mas para começar, senhor César, qual é a importância de um evento dessa natureza, principalmente trazer esse assunto para a academia, discutir com vários participantes que ali estiveram? Bom, esse assunto é importante principalmente para a academia, porque nós vemos que o assunto plantas medicinais é um assunto que não é veiculado e ensinado nas escolas de formação do profissional de nível superior na área de saúde. E esse uso terapêutico é frequente em 80% da população. Então, nós temos assim um hiato entre aquilo que o profissional de saúde aprende na escola e aquilo que a população que ele atende depois vai utilizar. Então, esse encontro é muito importante porque ele possibilita o encontro desses 2 cenários diferentes de aprendizado, aquele que você aprende entre 4 paredes e que não te leva àquilo que a população acaba utilizando, e a população também pode participar porque ela vem e ensina para aquela pessoa que está no banco escolar, e que no banco escolar é desconsiderado a bagagem anterior que ele traz, é desconstruído e ele sai da escola muitas vezes perdido, vai trabalhar numa comunidade e vai encontrar uma pessoa utilizando planta, e muitas vezes utilizando planta com a medicação que ele vai utilizar. Pode haver efeitos adversos, pode haver superajuntar efeitos também. Então, o assunto plantas medicinais nunca deveria ter sido abandonado na formação acadêmica do profissional do nível superior. E isso é dos assuntos que a gente sempre discute. Tratar plantas medicinais também é uma maneira de empoderar a sociedade, porque hoje a sociedade está muito acuada e medrosa, achando que ela não é uma sociedade saudável. Não é por certas coisas, né? Principalmente pela destruição do meio ambiente, pelo o uso equivocado da água, do solo, extensivo de agrotóxicos. Então a gente não sabe a extensão verdadeira do impacto que essas coisas têm na saúde de todos nós. Inclusive os que usam agrotóxicos às vezes acabam ficando doentes por usar isso. As plantas medicinais, elas já começaram a ser utilizadas na rede de atenção básica em saúde. Como é que isso acontece? Isso em Santa Catarina já é realidade? Em Santa Catarina, eu falando especificamente de Florianópolis, nós optamos menos por colocar plantas medicinais dentro da unidade de saúde, mas mais em empoderar o profissional de saúde. Então, educá-lo. Porque aquele profissional de saúde que se interessa e conhece planta, ele vai descobrir que no universo de pessoas que ele atende, existe muitas plantas medicinais que ele pode usar com segurança. Então, nós sempre propomos o uso seguro e adequado de plantas medicinais. E eu pessoalmente, particularmente, não me preocupo de que tenha dentro da unidade de saúde a planta que o profissional possa usar. Me preocupo que aquele profissional de saúde saiba usar a planta em qualquer situação que ele encontrar, que ele reconheça o espécime, que ele saiba usar e que ele saiba orientar as pessoas. Então, em Florianópolis, por exemplo, nós não temos saquinho de planta dentro da unidade de saúde, mas nós temos, ao redor de 20 das 50 e poucas unidades, um horto de plantas medicinais que serve tanto para o profissional conversar com a pessoa e dizer a espécie que eu estou dizendo para a senhora usar, ou a planta que eu estou dizendo para a senhora usar, é esse exemplar aqui. Isso aí também propicia que ele leve para casa. Muitas vezes, aquilo que está plantado no horto do posto de saúde é oriundo das hortinhas familiares, digamos assim, que as pessoas têm em casa, levam e a gente planta, e aí esse conhecimento acaba sendo mais equalizado entre o profissional de saúde e a população que utiliza, né? Eu vou trocar as mãos para não dizer que um está acima do outro.
É por isso a importância também dessa troca de conhecimentos e dessa parceria entre os profissionais para passar melhor informação para a população. Isso, e a população tem que aprender a não ter medo. A gente não é nem doente nem saudável, a gente passa por momentos durante a vida da gente, inclusive no mesmo dia. Se não tiver medo, ele vai poder refletir melhor sobre aquilo que está lhe incomodando e talvez achar a solução por ele próprio. E dentro dessa ideia, Viviane, o que é a Farmácia Viva Itinerante, o projeto que está sendo desenvolvido lá em Santa Catarina? O projeto Farmácia Viva Itinerante é porque a gente implanta farmácias vivas, é uma farmácia viva que se movimenta. A gente leva para mais de 200 municípios de Santa Catarina hortos medicinais, mudas, então a gente vai nos municípios, ensina sobre as plantas, leva as mudas e implanta as farmácias vivas. Então ela é itinerante porque ela é feita em vários municípios. E já tem, por exemplo, assim, pesquisas ou resultados desse projeto? Muitos resultados. O Alessio foi quem começou esse projeto há alguns anos atrás. Eu já estou há 6 anos nesse projeto. Então a gente já tem muitos hortos implantados, inclusive alguns municípios que já desenvolvem alguns produtos a partir dessas plantas. Primeiro, eles conheceram quais são as plantas, se familiarizaram com elas e hoje eles já fazem xaropes, pomadas, já ajudam na saúde das comunidades deles. Que bacana, que projeto bacana. Alessio, e como é que as pessoas têm recebido essa alternativa? Porque a planta medicinal também é uma outra alternativa para as pessoas. Fernanda, muito bom a gente estar aqui no município, né? E, na verdade, a gente está com diversos municípios aqui nesse evento hoje. E a gente está feliz. A gente veio aqui para trocar saberes e deveres também. E eu acho que esse momento, para nós, é um momento assim, de alegria para a gente está aqui prazerosamente. A gente aprendeu bastante também com a comunidade também. E na valorização, a gente trabalhou bastante na valorização do saber popular, e no saber científico também, fazendo esse casamento do saber popular com o saber científico. A comunidade não tem razão de tudo e a ciência não tem razão de tudo também. Como o Dr. César falou, ela estuda muito pouco. Nós temos na Universidade Federal 3 cadeiras optativas, não são nenhumas obrigatórias, onde os alunos de farmácia, biologia, agronomia, medicina, fazem aquelas cadeiras optativas. Agora nós temos em Florianópolis e no estado de Santa Catarina um movimento muito legal, onde tem médico que está educando as pessoas para o uso correto das plantas, estão identificando algumas plantas, valorizando o saber popular e até indicando algumas plantas de interesse também, planta com toxicidade baixa, tudo. Então eu acho que é um movimento mudar. E na verdade não é um movimento só com relação às plantas medicinais, com relação à alimentação também. A gente fala de exercício físico, fala da questão ambiental, fala muito de interação de medicamento para o uso correto das plantas. Então, interação de medicamento para nós é coisa importante. Eu dou como exemplo aqui, no Rio Grande do Sul, tem o costume do chimarrão. E às vezes a gente encontra 20 ervas para chimarrão. E aquelas ervas para chimarrão, será que numa rodada de chimarrão, aquelas pessoas que estavam ali, poderiam usar aquelas ervas ali? Às vezes tem alguém que é hipertenso, já tem a cafeína, pode potencialização da cafeína. Um bom exemplo, eles botam cipó mil-ohms no chimarrão. O cipó mil-ohms, quem é renal ou tem tendência a ser renal, ou usou ele muito forte por muito tempo, ele pode ser um renal até crônico no futuro. Então, o cipó mil-ohms é proibido em diversos países já por causa do ácido aristolóquio. A gente tem espécie de cipó mil-ohms que não tem o ácido aristolóquio. Mas que espécie é essa que estão usando no chimarrão? Então, a gente trabalhou bastante com educação, com valorização do saber popular e com a identificação botânica. Tudo começa com a identificação botânica. Na hora que eu identifiquei uma planta botanicamente, com o nome popular, com o nome científico dela, com a família dela, eu tenho tudo, as monografias, os trabalhos científicos que a gente precisa, tem tudo. Se pelo nome popular, a gente viu nesse evento, é uma confusão incrível. Fala erva São João. Nós temos 5 plantas chamadas de erva de São João. Babosa, temos diversos tipos de babosa. Melissa, que melissa é que a gente está falando? Então a identificação botânica para nós é super importante. E a gente trabalhou nesse evento bastante com identificação botânica, com troca de saberes, distribuímos diversas mudas, trouxemos plantas que eram importantes no nosso movimento lá das farmácias vivas, trouxemos para cá também. Então assim, foi tão lindo isso, tão prazeroso. Uma palestra agora para 500 jovens, mais ou menos, falando para ele da questão ambiental, da importância. Falei para ele de algumas plantas que é importante aqui, culturalmente aqui, que estão desaparecendo. O caso da batata creme, aquela que eles raspam ela, botam no vidro
Batata creme, sim, que é importante. Falei do chimarrão, ainda bem para os gaúchos que comem muita carne, que tem chimarrão e tem a batata creme, que ajuda na digestão da muita carne. Então é super interessante a gente fazer aí. E muitas das plantas, no caso da batata creme, que vai desaparecer do ambiente natural. Por quê? Muito pinos, muito eucalipto, muitas grandes roças, e além disso ainda a capina com herbicida que está matando aquelas plantinhas que tem espontânea aí. Então nós temos uma farmácia viva perto da casa da gente, que a gente tem que conhecer elas, valorizar elas, identificar elas e saber usar aquelas plantas ali. A gente chama que é remédio de Deus, que a gente vai lá, está disponível para nós, sem precisar gastar dinheiro. Remédio do homem é a hora que a gente vai na farmácia, compra aquele remédio, fica mais doente do que está. Muitas vezes isso realmente acontece, né? Mas esse projeto, ele é um projeto que é um exemplo para o restante do país. Eu não sei se é bom um exemplo para o restante do país, mas nós somos, assim, muito empolgados com esse projeto, felizes da vida. A nossa atividade é tão prazerosa, que nós estamos aqui, o coração nosso está pulando de alegria. Especialmente pela oportunidade de poder trocar ideia com todas essas pessoas, que então, elas também conheçam a gente saiu lá da beira de praia, na ilha, que é uma festa, viemos para cá, mas nós estamos felizes da vida aqui. E esse projeto, então a gente foi no município, agora a gente fez no município, está desenvolvendo um projeto que é Farmácia Viva Feita em Casa. Foi cadastrado 40 famílias, cada uma vai ganhar um kit de plantas e semente, vai ganhar um livrinho sobre aquelas plantas e vão montar a farmácia viva dentro da casa dele. E ele vai trocando com a comunidade em volta. Porque todo mundo já tem a sua farmácia viva em casa. Então, eles têm que saber usar aquelas plantas que tem lá na casa deles. Então, esse projeto Farmácia Viva Feita em Casa é um sonho. É um sonho porque eles vão ter a farmácia viva e vão saber usar. Claro que essas pessoas são cadastradas, elas têm uma reunião mensal, tem uma reunião para falar sobre aquelas plantas e falar de outros assuntos também que a gente é importante. Uma das coisas super importantes que o pessoal tem o costume, vou no posto de saúde pegar remédio. E se não sair com a caixinha de remédio na mão, o médico não presta. Então nós temos uma medicina da medicalização, como um comprimidozinho daquele ali fosse a solução para o problema da gente. É muito mais complexo que isso. Às vezes muitas das doenças do corpo da gente são doenças da alma da gente. Então, nós temos que conhecer bem, fazer uma abordagem muito bem feita daquele paciente e diminuir o remédio na farmácia. O omeprazol, a quantidade de omeprazol que um posto de saúde entrega, as pessoas vão... Então, a gente poderia diminuir bastante. E tem outros profissionais até no posto de saúde, que lá o movimento da gente é muito grande, das terapias integrativas e complementares. Então, a gente poderia ter homeopatia, poderia ter acupuntura, poderia ter reiki, poderia ter musicoterapia, aromaterapia, poderia fazer tai chi chuan, poderia fazer yoga. A saúde é isso. A saúde não é um compromissozinho lá que o médico receita, como se fosse um milagre aquilo ali. E cada um de nós tem um curador dentro de nós. Nós temos que ativar esse curador que está dentro de nós. Até porque, recentemente, a gente esteve aqui em entrevista com uma farmacêutica que ela também trabalha com essas terapias integrativas e não deixa de ser. A gente é um todo, precisa estar de bem com a mente, com o corpo, e aí que as coisas vão funcionar nesse momento. Com a natureza, né? Porque esse todo tem o nosso externo. E hoje o que acontece é que o ser humano está destruindo a natureza, que é a base e o substrato da vida dele aqui. Se a gente for analisar o que nós fazemos com a água e com o agrotóxico que a gente usa excessivamente, a gente não potencializa a agricultura familiar e a agricultura consorciada. Então, para o indivíduo humano estar bem, o indivíduo natureza também tem que estar bem. Então, a gente tem que ter essa ligação muito clara. Então, uma das coisas que a gente sempre conversa é que nós todos somos pobres. Uma sociedade que nem a nossa, que tem gente muito rica, ela é doente por isso. Cada um de nós que veio para essa terra é para ter um pouquinho de água, de comida e de onde dormir, onde amar. Hoje nós amamos menos e odiamos mais. Às vezes a pergunta que eu faço assim, para os alunos às vezes que estão, vocês acreditam em amor à primeira vista? 1 ou 2 acreditam. E se a gente, eu digo assim, e você acredita em antipatia à primeira vista? Quase todo mundo diz que acredita nisso. Então, nós estamos numa inversão completa de valores para aquilo que nós
talvez viemos fazer essa passagem pela Terra, né? E parece que nós não aprendemos. Então, para o ser humano ser saudável, a natureza tem que ser saudável também, senão ele não é saudável. A gente também faz parte desse ecossistema, Sim. Não adianta. Nós somos inevitável. um dos animais desse sistema. E a gente não é o animal mais inteligente, a gente pensa que é. E pelo jeito que nós estamos fazendo as coisas, nem somos o mais sábio. Tanto nós não somos mais sábios que o homem, quando ele se classificou dentro da escala zoológica, ele se colocou como Homo sapiens sapiens. Ele tem que dizer 2 vezes que ele é sábio. Mas o homem sábio não faz bomba, não faz agrotóxico, não polui a água, essas coisas. E nós deixamos de ser sábios. Estamos caminhando para outra... Mas, Viviane, dentro desse projeto da farmácia itinerante, que plantas vocês pesquisam? Como é que elas são pesquisadas? Enfim, o que vocês estudam? Então, o Alessio e o César são 2 grandes conhecedores de plantas. Eu fiz uma pós-graduação em plantas medicinais, a partir daí abriu esse mundo e a gente procura levar as plantas que são seguras de uso e que têm importância para aquelas comunidades. Por exemplo, esse projeto Farmácia Viva feito em casa, foi feito um levantamento a partir das plantas do posto de saúde, quais eram as doenças de relevância daquele município. E a partir dessa pesquisa, a gente sentou, fez uma seleção, quais são as plantas específicas que essa comunidade pode ser favorecida com esse projeto. Então, dentro de uma necessidade individual de cada município que a gente vai. Tem alguns grupos de indígenas que a gente já visitou, quilombolas, então tem uns grupos bem bonitos no estado e acaba sendo uma troca. É como os meninos disseram, a gente não sabe tudo, a gente leva e aprende. Então, quando a gente desenvolve essa humildade, tem uma troca muito bonita também. Porque assim, a pesquisa, não sei se é exatamente o que tu quer saber, Fernanda, hoje nós não temos pesquisa suficiente em planta medicinal, porque nem na graduação nós ensinamos isso. Então, o foco hoje de quem pesquisa, muitas vezes, não é entender a planta que a população utiliza e referendá-la para uso correto e seguro e adequado. Por exemplo, nós temos uma planta que tu deve conhecer, chamada mastrúcio rasteiro, que as pessoas comem. Quando tem um machucado, eles usam, quando tem uma infecção respiratória, eles usam, e que a gente não conhece muitas coisas sobre ela. Por quê? Porque a gente não estuda hoje. A produção científica de planta medicinal está a reboque da indústria farmacêutica, que quer achar uma substância que ele possa usar para tratar milagrosamente saúde. Não. Esse é um erro básico que nós fazemos. Então, nós temos que entender que nós temos que estudar aquilo que a comunidade já usa há muito tempo. Tem planta que a comunidade usa que é perigosa? Tem. O Alessio acabou de falar do cipó miome, nós temos algumas outras. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Hoje, a maior parte do que a gente tem é compilação da literatura, observação de uso, né? E a gente procura usar as plantas que são mais seguras do ponto de vista químico, do que já foi estudado delas, e do ponto de vista de uso assim, mais antigo que a população faz. Falando desse estudo que tu diz assim, por exemplo, hoje na universidade lá de Santa Catarina, eu me lembro de 2 pesquisas, uma com a pata de vaca, que é uma planta usada para diabetes, que é uma árvore de flor branca que tem espinho. E nós estamos desenvolvendo um estudo que a gente não é um estudo controlado, duplo cego, é um estudo observacional de transplantes que nós usamos para um problema de saúde. Não sei se tu conhece, já ouviu falar em TPM? Me falaram alguma coisa sobre isso. Né? Então, são 3 plantas, a erva cidreira, que é a Melissa officinalis, a milfolhas, que é a Quileia millefolium, e a alfavaca anisada, que é o Osmium celoi. Nós temos, assim, esse uso entre a população que a gente utiliza sempre é muito favorável. Então, nós resolvemos começar a tentar fazer uma pesquisa mais com pessoas para formalizar isso. Se esse estudo observacional para nós for realmente aquilo que nós temos a impressão do que é, então a gente vai partir para fazer um duplo cego, aquelas coisas que geralmente os cientistas querem que se faça esse uso, esse estudo. O Brasil teve uns 20, 25 anos atrás, pelo SEMI, um programa chamado Programa de Plantas Medicinais, e onde se procurou validar para o uso, né, seguro e adequado, mais ou menos 70 plantas. O valor do incentivo era 1 milhão, eu não me lembro qual era a moeda daquela época. O programa conseguiu estudar talvez 5, 6, 7 plantas e acabou. Então, essa é uma reflexão. Por que acabou um programa
um estudo que ia referendar o uso para a população, barato, né? Por que acabou? Por que não se aprende, não se usa ensinar planta medicinal dentro dos cursos de graduação? Então, são perguntas, né? São reflexões que nós temos que fazer, que é a mudança de rota que a sociedade tem que fazer. Ela tem que aprender que ela é um animal pertencente a esse planeta e que o recurso melhor para ela ficar saudável é a própria natureza. A própria natureza. E as pessoas, com relação a essas alternativas, elas são abertas ou permanecem céticas? Na verdade, assim, as plantas fazem parte da cultura dele. Então, remédio de farmácia, a gente tem mais ou menos 80 anos. Depois que desenvolveram a química, começaram a sintetizar princípio ativo. Antes disso, como é que a pessoa se curava? Com a medicina das palavras, que era a benzideira, e com plantas medicinais. E não tinha farmácia. Hoje a gente tem mais farmácia que padaria. É mais fácil a gente achar uma farmácia do que achar uma padaria para fazer um lanche. Então, antes disso, as pessoas se curavam com plantas medicinais. E as plantas medicinais, tu vê, um grande movimento não é só de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, é um movimento nacional e mundial. A gente tem a medicina da chinesa, que a base da medicina chinesa são a fitoterapia. E nós temos bastante plantas espontâneas no nosso ambiente natural, que são plantas usadas na medicina chinesa, que tem 3.000 anos de uso. O que a gente tem que aprender, qual é o uso cultural dele, o uso popular daquelas plantas, como é que eles usam aquelas plantas. Então, a gente tem planta, a farmacopeia europeia, que a gente tem plantas nossas aqui, bastante nossa planta aqui, que é da farmacopeia europeia, que é o documento oficial. Quem quer começar a estudar no Brasil, poderia olhar a farmacopeia brasileira, que são um estudo que está bem completo, bem bom, um documento oficial do Brasil. E a gente hoje tem literatura científica, muito pouco no Brasil, mas a gente tem hoje com tradução, com tudo, muita literatura científica. Um dos grandes erros são a literatura popular. A literatura popular está levando a gente a erros graves de identificação botânica, de uso, não fala contraindicação, às vezes não tem interação de medicamento, então é muito vaga a literatura popular. E se tu vê a população em geral, elas têm em casa um livrinho de plantas medicinais. Aquele livrinho é um caminho, mas induz muito a erro. Então a nossa função aqui é mais isso, chamar a atenção de algumas coisas que estão acontecendo para ajudar as pessoas a ter um uso mais adequado daquelas plantas. Então, assim, mas as pessoas gostam, quero, todas as idades. Quando eu trago, a gente sempre trabalha com as plantas, a gente não trabalha com transparência, 3, 4 sacos de planta, aquela senhora mais idosa, avanço. E pega um galinho daqui, um belinho da outro, e leva e pede, por favor, dá uma sementinha para mim. Então, elas gostam de planta. As crianças também gostam de planta. E elas estão perdendo, as crianças de hoje, esse sentido. São os 5 sentidos, de mascar, de cheirar, de sentir, de botar a mão, de ver a textura da planta. Então, a gente trabalha os 5 sentidos. Os jovens de hoje, eu comecei para animar eles, contar a história das plantas. Eles ficaram felizes da vida contando a história das plantas também. E a importância deles na valorização das plantas medicinais. Então, no dia 1º vai ser dia do idoso. Dia do idoso, 1º de novembro. Eu disse para eles, para fazer pergunta para a avó deles. Vó, antigamente não tinha farmácia. Como é que a avó curava os filhos da avó, que é o pai dele? Como é que a avó curava? Vó, antigamente não tinha papel higiênico. Como é que a avó vivia sem papel higiênico? Não tinha absorvente, que é uma coisa nova. Como é que a avó vivia sem absorvente? Então, são perguntas que a gente deveria fazer para os avós da gente, para a gente aprender com eles. Eles conhecem muito de planta, mas a ciência deixou eles meio cego, alienado, como a única verdade tivesse nas 4 paredes de uma sala de aula. A verdade está solta e nós viemos aqui ajudar a pegar essa verdade, transmitir essa verdade, buscar ela, mas não existe uma verdade pronta. A verdade que a gente vai construindo. Então nós viemos aqui para ajudar a construir algumas verdades e nunca nós vamos parar. Aqui tem profissional excelente que a gente deveria valorizar. A gente encontrou pessoas maravilhosas nisso aí. Que a minha vontade é ficar abraçado com ele, conversando com eles. Então é muito animador vir aqui fazer isso aí. Mas as pessoas, todo mundo gosta de plantas medicinais, independente da idade, mas principalmente as pessoas mais idosas, que faz parte da cultura deles, faz parte da vida deles, e eles falam por nós com tanto prazer, dizendo que eles têm conhecimento, que eles sabem ali. Então é uma coisa muito maravilhosa mesmo trabalhar com plantas. Tu vê a nossa emoção de estar aqui falando contigo, Fernanda, sobre as plantas, assim, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir depois também vão ficar encantados.
Encantado por nós e pelas plantas também, tá? Por nós eu não sei, mas assim, ó, o dado, né, Fernando, 80% da população em levantamentos etnobotânicos utilizam planta medicinal. Então, o receptor já existe, é universal. Quando geralmente a academia fala que vai fazer o resgate da planta, mas não é a população que vai fazer o resgate. Quem está querendo fazer o resgate é a academia, porque percebeu que abandonou uma situação de que fugiu, digamos, do controle da academia, porque as pessoas utilizam independente se o médico, o farmacêutico diz que aquilo funciona ou não funciona. Eles continuam utilizando. Também, assim, eu trabalhei numa comunidade que ela era, digamos, não tinha costume de usar acupuntura, que é tratar com agulha. E os mané lá, que nem o Alessio, assim, lá de alguns manés de Florianópolis, tinham, principalmente os homens, têm medo de agulha, mas eu comecei a fazer e a receptividade foi muito boa. Eu, por exemplo, saí daquela comunidade e eles pedem para mim fazer acupuntura, porque os outros médicos que foram lá ainda não tiveram a chance de aprender acupuntura, entendeu? Então, porque o ser humano, ele não é burro, ele é muito inteligente. O que acontece é que o ser humano é muito mal informado, principalmente pela imprensa, né? Se a gente for botar nas cartas na mesa, a gente vê hoje que a imprensa deforma mais as pessoas do que informa. Então, isso aí não permite que isso evolua também, né? Então, quando o Alessio fala da literatura popular, tem muita gente que vai hoje no Dr. Google e pega lá e bota o Ctrl+V, Ctrl+C. Não, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele sempre me corrige ali porque eu sou meio burro nessa coisa de computador. Então, faz uma transliteração assim que às vezes não tem fundamento. Então, isso é uma das coisas também que a gente procura trabalhar com as pessoas. Se informem, sejam críticos, não acreditem em tudo que a gente diz, inclusive nós, vão se informar para formar a sua própria opinião também. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Esse é um assunto muito interessante que eu tenho certeza que a gente poderia ficar horas debatendo e informando a nossa população também. Bom, Fernanda, já vai terminar. Estava já. ótimo, só que a gente tem esses 30 minutos, mas em outra oportunidade eu quero recebê-los de novo. E sabe de uma coisa, Fernanda? A gente esqueceu de trazer o saco das plantas, né, Alessio? Para mostrar aqui, Nós achamos, nós estamos nessa caixa fechada e não temos nada para dar para você cheirar e dizer para eles, tem cheiro bom, tem cheiro ruim. Mas então vamos combinar o próximo programa. A gente traz o saco. Exatamente. E até a alimentação também é interessante que a gente conversasse. Isso. Poder fazer do nosso alimento o nosso remédio. Que já os gregos diziam há muito tempo atrás, né? Faça do seu alimento o seu remédio. Gente, muito obrigada. Estamos esperando o retorno de vocês para, com certeza, trazer outras informações ainda mais importantes para a nossa população. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer Fernanda. conversar contigo. Obrigado, comunidade. Obrigada pela sua audiência e uma boa semana. Até a semana que vem.